inovação numa grande empresa, né? Um case real. A gente vai falar muito dos processos de inovação que a Bosch vem trabalhando aí nos últimos anos. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é João Bosco, sou consultor de inovação aqui do Sistema FIEP. Nós temos um time hoje aqui no Sistema FIEP que trabalha com implantação de processos de gestão da inovação, de inovação aberta. Na sequência, eu vou falar um pouquinho da nossa metodologia, do nosso portfólio. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas hoje na nossa live. Como eu comentei inicialmente, a ideia é a gente falar hoje um pouco da nossa live sobre a jornada de inovação da Bosch Curitiba. Não vai dar para falar tudo em uma hora, mas vai dar para ter uma visão muito clara e estratégica do que a Bosch Curitiba vem trabalhando nos últimos anos com inovação aberta, desde a conexão com startups, conexão com o ecossistema, a implantação até de uma aceleradora, né, de startups para cocriação, para desenvolvimento de projetos em conjunto com o ecossistema. A Bosch é uma super parceira do Sistema FIEP, tem uma série de projetos e ações desenvolvidas com o Sistema FIEP. A ideia é apresentar também essas ações e também que isso sirva de benchmark para quem quer começar a trabalhar com inovação aberta, seja uma micro, uma pequena, uma média, uma grande empresa. Antes de eu passar a palavra para os nossos convidados, eu só queria deixar aqui um avisos paroquiais. Além da live que está sendo gravada, né? A ideia é que vocês possam, então, durante o debate, durante as apresentações, deixar, por favor, o microfone e a câmera desligada. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ir escrevendo no chat ali, que a gente já vai abordando e já vai falando aí durante a nossa live. E deixem o LinkedIn também ali, para que a gente possa se relacionar e depois fazer um network bem estratégico. A Yasmine já colocou ali o LinkedIn. E a ideia é que a gente possa aí fazer as conexões no ecossistema, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todas e a todas. Eu gostaria de agradecer principalmente, além do público participante, aí, ao time da Bosch, né? Vou passar a palavra inicial aí para o Fernando Matsunaga, gerente de inovação da Curitiba Connectoring. Então, Fernando, muito obrigado pela presença, pelo tempo de participar aí da nossa live e apresentar aí todo o benchmark, todas as ações de inovação que a Bosch vem trabalhando aí nos últimos anos como inspiração aí para o nosso público da nossa live. Tá bom, Fernando? Obrigado. Legal, João. Obrigado pela apresentação. Então, eu sou o Fernando Matsunaga. Hoje eu atuo como gestor de inovação no Curitiba Connectory, que, como colocou o João, é o nosso hub de inovação, principalmente abordando o outside in, ou seja, a inovação de fora para dentro, com atuação com parceiros como a própria FIEP. Por isso, para nós com muita felicidade que a gente participa dessa live e até para a gente poder também fazer esse networking estratégico. A ideia é realmente a gente apresentar um pouco desse case da Bosch, né? Eu vou passar a palavra já para o César, que é o nosso companheiro aí, que também faz a parte de inovação, principalmente de dentro para fora, né? E explicar um pouco como a gente, como Bosch Curitiba, chegamos aí num patamar de inovação aberta, com o envolvimento de toda a organização e buscando aí interagir com todo o ecossistema. Afinal, inovação não se faz sozinho, né? Então, é isso. Hoje eu estou atuando com inovação mais focado no outside in, de fora para dentro, e também sempre atuei aí com a parte de parcerias junto com o ecossistema. Agora, César, se quiser falar um pouco também da sua parte de inovação. Muito bom. Então, boa tarde também do meu lado para todo mundo aí. Obrigado, Matsu. Obrigado, João. Então, me apresentando aí rapidamente, meu nome é César, né? Estou responsável pela inovação nesse escopo aí do que o Matsu trouxe, do Inside Out, né? Então, pensando em como promover a inovação dentro de casa, voltada para desenvolver novos negócios, né? Chegando até o mercado, né? Então, como que a gente também consegue acelerar dentro de casa o que hoje a gente chama aí das nossas intra-startups, né? Então, como fazer um empreendedorismo dentro de uma grande corporação, né? Enfim, como tudo na vida tem seus prós e contras, né? Empreender dentro de uma grande corporação também tem suas vantagens, mas também tem outras grandes desvantagens, né? Acho que aqui, se a gente puder debater um pouco mais aí com vocês também, acho que vai ser algo rico, né, para a gente aprender também com vocês. Acho que esse é o objetivo aqui, que seja uma troca de experiências aí. Então, seria bacana também a gente poder contar com a participação, né, de vocês também.
Com certeza. Obrigado, Fernando. Obrigado, César. Vai ser super importante esse benchmark para que a gente possa trocar informações, aprender com os acertos, aprender com os erros, trazer todo o processo de melhoria contínua dentro da inovação aberta, né? Essas conexões com a inovação. Então, vai ser bem rico aí o nosso debate, a nossa live. E eu deixo aqui mais uma vez uma informação, coloquem ali as informações no chat, LinkedIn, para que a gente possa fazer uma apresentação bem dinâmica e um bate-papo bem legal aí na nossa live. Antes de eu passar a palavra para o Fernando e para o César comentarem um pouco do processo de inovação da Bosch, eu gostaria de apresentar aqui um pouquinho as nossas ações voltadas à inovação aberta dentro do sistema FIEP. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver como é que eu... Deixa eu colocar aqui. Está aparecendo a apresentação? Está aparecendo sim, João. Inclusive, se você quiser, você pode minimizar aí para que eu não atrapalhe a sua tela ali. Ó. Tem um menuzinho ali, talvez. Isso. Boa. Valeu. Obrigado, César. Então, nos últimos anos, né, falando um pouquinho do portfólio de inovação aberta do sistema FIEP, nos últimos anos a inovação teve um crescimento, tendo, na verdade, um crescimento contínuo, né, com a pandemia ainda mais, empresas acelerando seus negócios, digitalizando seus processos, independente do porte, independente do setor econômico de atuação. Inclusive o setor público, né, vem atuando muito forte com inovação aberta. O sistema FIEP também vem desenvolvendo uma série de iniciativas dentro do segmento público, estimulando cada vez mais a competição do mercado, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novos processos. Inovar é uma questão de sobrevivência, não tem como fugir disso, né? As empresas, os segmentos, as indústrias que não inovam, elas vão ficar para trás. O mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais globalizado. É preciso inovar, vocês sabem disso, né? Mas é preciso inovar com muita responsabilidade, né? E com processos organizados. Então, o sistema FIEP vem trabalhando nos últimos anos na formatação de uma metodologia, numa estruturação de uma série de processos estruturantes relacionados aí com o ecossistema, né? Não vai dar para falar tudo hoje na nossa live, né? Até porque o objetivo principal é falar da jornada de inovação da Bosch, mas é importante deixar essa mensagem para vocês, né? Que hoje o sistema FIEP tem uma série de institutos de tecnologia, de institutos de inovação que podem e devem ajudar muito a indústria na implantação e na conexão dos seus processos de inovação aberta. Isso nós estruturamos uma metodologia que é chamada de jornada de aceleração de negócio. Essa jornada permite a aceleração de negócios em escala global e em escala local, né? Depende muito do estágio de maturidade de cada indústria, então isso é levado muito em consideração dentro da nossa jornada de aceleração de negócios. E a gente busca muito nessa jornada de aceleração trabalhar com a formação da cultura empreendedora e da gestão da inovação, a democratização da inovação, que é um processo que vocês vão conseguir acompanhar muito hoje com a Bosch, desenvolvimento de projetos internos e externos, implantação de acelerador, implantação de uma spin-off, conexão das ideias com centros de pesquisa, com universidades, com grandes indústrias, tudo isso de uma forma organizada, de uma forma com metodologias e processos, parcerias para desenvolver esses negócios, né? Então, a gente tem muita parceria nacional e internacional para acelerar essa jornada de inovação dentro das nossas indústrias. Inovação, não só a inovação, mas principalmente além da inovação, né? A questão do P&D, desenvolvimento de projetos de inovação, buscando captação de recursos externos e externos, lei do bem, lei da informática, outras linhas de financiamento para desenvolver a tecnologia, sempre buscando criar valor para o negócio da empresa e buscando o desenvolvimento de um produto, de um novo processo que tem uma redução de custos muito bem implementada na sua indústria e principalmente o aumento de lucratividade dessa indústria. O nosso propósito é conectar, transformar e empoderar pessoas e negócios globalmente por meio de soluções personalizadas, sustentáveis e de alto impacto. Para isso, a gente trabalha em três blocos, né? Como eu comentei, dependendo muito do nível de maturidade de cada indústria. No primeiro bloco, a gente trabalha muito com a cultura empreendedora e de gestão da inovação,
onde a gente alinha todos os objetivos estratégicos da empresa à jornada de inovação dentro da indústria, né, dentro da empresa, alinhando os objetivos estratégicos, definindo todos os processos da empresa, desde a geração de uma ideia até a validação dessa ideia, a captação de recursos dessa ideia, para que essa ideia possa ser muito bem implementada e avaliada pelo Comitê de Inovação. Para isso, a gente implementa também processos, plataformas de suporte para a geração dessa ideia, a propriedade intelectual, que é um item bem importante, né? Então, você ter o PI dessa ideia, indicadores. Então, a gente trabalha muito com indicadores para avaliar efetivamente o impacto da inovação e muito treinamento, muita evangelização do time, efetivamente implementar a cultura e democratizar a inovação em todos os processos, em todos os níveis da organização. Feito isso, a gente trabalha no segundo processo, que é transformação digital, conexão dessas ideias com startups, desenvolvimento de tecnologias com startups, validação do MVP, spin-offs. Aqui é aceleração de alto impacto, é aceleração na veia, desenvolvimento de inovação na veia. Então, a gente trabalha em alguns steps para que a empresa se sinta madura em cada nível da inovação e que ela consiga introduzir essas inovações nos seus processos. E no último pilar, né, a gente trabalha com conexão, transformação e o empoderamento da empresa. Aqui a conexão direta com atores do ecossistema, com hubs de inovação nacionais e internacionais, para que a indústria, para que a empresa possa absorver o que está acontecendo no ecossistema e trazer de uma forma estratégica para dentro da sua empresa e transformar essa inovação num novo produto e num novo processo. Então, nessa jornada, a gente trabalha muito com conexão com grandes empresas, com pequenas empresas também, dependendo muito da tecnologia, conexão com universidades, conexão com ecossistema, conexão com hubs, conexão com centros de pesquisa. E aí, num outro aspecto também, a gente trabalha muito com a inovação, né? A inovação disruptiva, a inovação incremental, captando recursos, trabalhando muito com os nossos institutos de tecnologia e nossos institutos de inovação, e trabalhando também com economias de performance, né? Aquela economia sustentável, aquela economia verde que vai acessar aí todos os processos da empresa, e também bastante processo aqui de digitalização, de 4.0, dependendo muito do nível e da necessidade naquele momento da indústria. Para isso, nós temos uma série de parceiros estratégicos, né? Depende muito do que a empresa quer desenvolver, mas em termos de tecnologia, a gente trabalha muito com Sebrae, Fraunhofer, MIT, captação de recursos BNDES, Sebrae, CNPq, governo do estado, Fundação Araucária, e eventualmente colocar algum bolsista para desenvolver uma tecnologia. Um suporte também estratégico em alguns parceiros que nós temos, Microsoft, Amazon, relacionado ao nosso processo de aceleração. Nós temos uma aceleradora hoje no sistema FIEP, e também processos de inovação aberta. Daqui a pouco vocês vão visualizar na prática como é que funciona um processo de inovação aberta. A Bosch é um parceiro super estratégico do sistema FIEP, com uma série de iniciativas. Então, o legal vai ser visualizar tudo isso que eu estou comentando com vocês na prática e numa grande empresa. Alguns dos nossos clientes atendidos, então a gente atende clientes desde de grandes empresas a pequenas, médias empresas, né, nacionais e internacionais. E aqui está um pouco do nosso portfólio, né, dos nossos clientes, na verdade. Então, como eu comentei, o nosso propósito é conectar, transformar e potencializar a inovação. Seja uma inovação para dentro da empresa, né? Seja uma inovação aberta, depende muito do nível de maturidade, mas esse é o nosso propósito, é com isso que a gente trabalha: conexão com grandes hubs, conexão internacionais, conexão com startups, tudo isso de uma forma organizada, com metodologias também nacionais e internacionais, para que a empresa possa absorver da melhor forma possível essas metodologias, gerar produto, gerar valor, gerar novos processos, se conectar. Esse é o nosso propósito. Então, essas são algumas das nossas ações. E você que está participando no chat, né, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer visita técnica, qualquer informação sobre as nossas metodologias, está aqui o nosso e-mail, inovação@sistemafiep.org.br. Encaminham o e-mail, entre em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer em falar sobre inovação, apresentar modelos disruptivos e, principalmente, introduzir a inovação aberta nas empresas, tá?
Deixa eu desconectar aqui a minha tela. A ideia agora... A ideia, falando um pouquinho então no sistema FIEP, né? A ideia agora é passar a palavra para o Fernando, para o César, para que eles possam aí apresentar na prática os processos de inovação aberta que a Bosch vem trabalhando aí nos últimos anos, né? São uma série de ações, além de ações com o sistema FIEP, aí nós temos o Hub Bosch Connectory, outras ações que a Bosch vem trabalhando a nível nacional, a nível global, a nível regional. Então eu passo a palavra agora para o Fernando, para que o Fernando possa falar um pouquinho, para o César também. Lembrando, coloquem as dúvidas e perguntas ali no chat. No final a gente faz um overview de tudo que foi comentado aqui na reunião, para que a gente possa fazer um bate-papo bem informal. Tá bom, Fernando? Tá bom, César? Passa a palavra para vocês e vamos conversando aí. Obrigado, João. Acho que o César vai apresentar a tela. César, vou colocar a apresentação. O César inicia, depois a gente traz alguns inputs aí. Mas, por favor, interajam, né, pessoal? Senão a gente vai ficar aqui nesse monólogo aqui. Coloca as perguntas no chat, né? Acho que tem bastante coisa aí para a gente agregar nesses próximos 40 minutos aí. Show de bola. Matsu, ou alguém aí consegue me dar um heads up quando estiver na tela? Opa, tá na tela. Tá na tela? Bacana. Tá na tela. Então, acho que o mais rico, de fato, é a gente fazer disso aqui uma conversa, né? Então, a gente não tem aí a audácia de dar uma aula ou nada nesse sentido, é de fato interagir com vocês. E aí, acho que, como a ferramenta também facilita, a gente acabou trazendo alguns slides aqui para mostrar um pouco, né? E ter essa visualização aí do que a gente vai contar para vocês. E esse contar passa por uma trajetória, tá? Então, o que a gente quer compartilhar aí é o aprendizado que a gente vem tendo nos últimos, eu diria, quase 4 anos agora, né, nessa jornada da inovação. E tudo começou mais ou menos em final de 2015, início de 2016, com um tema crítico, né? Então, naquela época, a planta, né, de Curitiba em si, a Bosch Curitiba, passava por uma dificuldade. Não, talvez vai soar como novidade para alguns aí, mas saiu em mídias e tudo mais, e foi relativamente bastante discutido, que tinha a possibilidade, né, do fechamento da planta de Curitiba, né, por uma tendência de crise que vinha lá desde 2009, desde o estouro da bolha e tudo mais. Mas toda a crise também gera uma oportunidade, né? Quando a gente pensa em inovação, principalmente, né, querendo ou não, tem aí todo o contexto que é extremamente negativo de crise, e a pandemia que a gente está vivendo agora é uma delas, mas ela também traz oportunidades. Então, como a gente consegue explorar isso, né, considerando aí a inovação como um meio, talvez. Bom, lá em 2016, a gente passou por esse desafio e boa parte desse ressurgimento foi ampliar um pouco, né, a visão e a missão da Bosch Curitiba. Sempre foi uma empresa, nos últimos 40 anos, conhecida pela sua competência em tecnologias para sistema de powertrain, né, de tecnologia diesel. E aí a gente ampliou esse escopo, então vocês conseguem ler aí mais rápido do que eu falar. Basicamente, a gente queria ampliar esse escopo para ir além, né, e pensar na mobilidade como um todo, se tornando aí parceiro preferencial. Isso passou a ser parte da estratégia, né, da Bosch Curitiba, mas a estratégia ainda naquela época era gerenciada, né, de alguma forma pelos C-levels dentro da organização. Então a gente também passou, né, eu vi que o João usou a palavra aí evangelização ou democratização. Basicamente a gente tentou tangibilizar mais a estratégia para todo mundo, né, desde o VP até o chão de fábrica. A forma como a Bosch fez isso, a Bosch Curitiba especificamente, foi através de algo que a gente chama internamente como ciclo estratégico. O que é esse ciclo estratégico? Basicamente, a gente tem um pilar, né, e aí eu estou passando o mouse aqui para facilitar, esse pilar verde, a gente trata de algumas iniciativas estratégicas que dão sustentabilidade para os nossos negócios atuais. Na outro extremo, a gente tem iniciativas estratégicas que vão pensar em fomentar negócios futuros. E no meio disso tudo, a gente tem algumas iniciativas que vão atuar como enablers, como facilitadores para fazer a conexão disso como um todo. Conceito dessas iniciativas estratégicas. São times multifuncionais, né? Então, né, não tem uma hierarquia especificamente ali dentro.
são competências, né, diferentes, diversidade dentro desses times, são autogerenciáveis e possuem autonomia, reportam diretamente basicamente para a diretoria dentro da organização, então tem uma certa autonomia, tem um budget liberado, enfim, com algumas restrições, mas conseguem caminhar com as próprias pernas, né, e desenvolver a estratégia nesse sentido. Pois bem, estou contextualizando isso para vocês porque a inovação surge lá em 2016 como parte desse ciclo estratégico. Então, eu trouxe aqui, além de outras, né, a gente vai passar por algumas, né, não todas, que não é o foco, mas a inovação surgiu nesse momento, então lá no início de 2016, com esse conceito dentro do ciclo. Além disso, talvez uma que vale a pena mensurar, a própria cultura foi um dos temas, né, assim como parcerias que o Matsu vai entrar depois mais em detalhes, porque a gente já viu, até pela apresentação do João, que a cultura faz parte da inovação. Se a gente não tiver um ambiente favorável, a gente não consegue fazer a inovação de fato acontecer. Então, uma das primeiras ações que a gente fez para tudo isso, né, foram várias ações, né, que a gente pode falar assim, o que foi na prática o que aconteceu. Parte dessas ações, ou quase todas elas, voltadas para pessoas, né? Então, como a gente engajava as pessoas, porque a gente tem certeza que era o nosso público interno que tinha que fazer a diferença. Então, primeira coisa, foi a formação desse time, né, para pensar na inovação. Então, a gente começou a ter uma sala própria, né, com esse conceito um pouco mais cool, né, para poder inovar e tudo mais. Tivemos diversas rodadas internas de discussão para poder explicar, fomentar um pouco mais sobre cultura de inovação, o que é inovação. Tivemos uma experiência em realidade virtual aqui nesse post-it, onde basicamente todo mundo da organização passou esse dia, né, vestindo óculos 3D, tentando interagir um pouco com uma máquina agrícola. Por que a máquina agrícola? Lembra que eu falei que a gente queria ampliar o nosso escopo de atuação e ir para o mercado da mobilidade, e a agricultura foi o foco estratégico que a gente começou a desenhar lá naquele momento. Hoje isso já é um pouco diferente, mas lá naquele início era esse foco. Então a galera veio, realidade virtual, para sentir na pele como que era estar dentro de uma colheitadeira, né? E aí trouxe diversos inputs, então essa parede de post-its ficou repleta, né? E o time depois teve um baita de um trabalho para coletar todos esses inputs. Algumas ações, por exemplo, de evangelização, talvez, né? Painel aberto de inovação. A gente trouxe algumas pessoas de fora, empreendedores que fazem isso fora da Bosch, que têm experiência de mercado para falar com o nosso público interno, né? Parte disso tudo é porque a Bosch, né, antes desse período, era muito focada dentro de casa. Então, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, por exemplo, não era tão natural de acontecer, né? Então, a gente hoje acredita que isso faz parte, né, do novo normal. Grand Prix de inovação, então separar pessoas, né, focadas com basicamente metodologia de design thinking, Lean Startup, para fazer ideias saírem da cabeça, saírem do papel e de fato ver fit com o mercado, enfim. E tudo isso foi com o nosso público interno, então foi uma jornada bastante grande, né, também nesse processo de evangelização, de transformação cultural da organização. Mas nada disso a gente faz sozinho, né? A gente sempre aprendeu que é importante a gente também fazer isso de alguma forma com parceiros, e aí talvez faz sentido o Matsu entrar aí e contar um pouquinho para vocês a jornada de como foi essa questão das parcerias. Então, vou emendar aqui na fala do César, porque muito importante para vocês entenderem tanto a transformação cultural que a gente teve na Bosch, de inovação, é entender o ciclo estratégico. Então, aqui na tela, o César até trouxe aqui os 3 ciclos estratégicos que a gente revisa todos os anos, e vocês podem ver que cultura é uma questão que está presente em todos os ciclos, né? Se a gente pegar desde 2016 aqui até o ciclo de 19 para 20, parcerias está contido lá. Então, para a gente poder fazer toda essa inovação acontecer dentro da Bosch, a gente também teve que trazer parceiros desde lá de trás. Então, assim, é uma trajetória que não começou só em 2016, que não parou lá, né? Mas que foi sendo feita aí durante todos esses anos. Você quer dar sequência por aí, Matsu? Eu dou aqui. Você pediu o acesso, eu liberei para você. Não estou conseguindo, César. Pode passar mesmo? Então, vamos. Fica tranquilo. A gente vai junto aqui.
Então, por que a gente tinha que se conectar com parceiros estratégicos? Como o César falou já, a Bosch tem 400 mil funcionários no mundo, com inúmeras áreas, inclusive com áreas de inovação, áreas que fazem parcerias, mas muitas vezes espalhadas pelo mundo. Então, não adianta a gente querer acreditar que talvez uma área estratégica lá da Alemanha venha fazer uma criação de um ecossistema aqui em Curitiba que nos fortalecesse junto aos nossos parceiros. Então foi com base nisso que um time multifuncional, como o César falou, foi criado, para que as parcerias elas começassem a ter realmente esse toque estratégico. Não fossem só parcerias que já aconteciam, mas no varejo, pontualmente para algumas coisas, mas que a gente criasse esse hub de conexões para que tanto as questões de budget, de pessoas, de ideias fossem multiplicadas com a atuação dos parceiros. Então, a criação desses hubs para compartilhar, identificar oportunidades foi um grande desafio que a gente teve. E mais importante que isso, a gente também trilhou uma jornada. Assim como o César mostrou que na inovação tivemos uma jornada, também nas parcerias também tivemos ela, né? Então a gente começou aí num processo de descoberta, que a gente chama de discovery, onde a gente prospectou e validou parceiros em algumas áreas estratégicas, inclusive, como o César mostrou, no agronegócio, lá em 2016 para 2017. E depois disso, a gente começou a não só querer descobrir quais parceiros seriam estratégicos, como construir com eles. Então, a gente entrou numa fase que a gente chama de build, aí, muito parecido até com o que as startups estão acostumadas, né? De primeiro fazer uma descoberta, depois realmente construir um protótipo, uma solução, no nosso caso, projetos em parceria com os parceiros. E hoje, assim, em 2019 para 2020, a gente já se encontra numa fase de tração, onde a gente tem projetos avançados com parceiros, inclusive na criação aí do nosso hub de inovação, com editais de inovação rodando junto a startups e junto até ao sistema FIEP, que é um grande parceiro nosso. Então, a gente já fala que a gente está num processo de tração. A gente não entrou só no ecossistema para entrar no hype, para conhecer startups, mas a gente já entrou no momento que a gente fala, beleza, eles são importantes, todos os parceiros, seja universidades, startups, instituições como a própria FIEP, eles não são só a questão de estar próximo, mas também são estratégicos para fazer o nosso ciclo acontecer. Aí, se a gente puder passar para o próximo slide. E aqui, só para mostrar que também não é só PowerPoint, não é só coisa bonitinha aqui, mais importante do que a gente ter uma estratégia bem desenhada, uma jornada, é trazê-la para a prática, né? Então, desde a criação de ecossistemas no agronegócio, quando a gente iniciou com o que a gente chamava de Meetup Agro na Real, onde a gente chamou diversos players aqui da região de Curitiba e de todo o Paraná, para ter conversas mesmo sobre a tecnologia na agricultura, para a geração do nosso ecossistema. A parceria aqui junto ao sistema FIEP, com o Hub de Inteligência Artificial do Senai, onde a gente tem vários projetos acontecendo em parceria, onde são desenvolvidos desafios aqui dentro da Bosch, seja controle de ferramentas, quebra de máquina, onde a gente conta com essa expertise aí do sistema FIEP em AI, né, inteligência artificial, para nos suportar nos desafios reais da fábrica, e a gente tem vários resultados bacanas. Até o TCC Day, que foi uma iniciativa que a gente criou a gente trouxe mais de 100 desafios de dentro da indústria para as universidades, fizemos um grande evento onde os professores identificaram alunos que poderiam atuar nos TCCs deles junto à indústria. Então, realmente criando uma interação ganha-ganha, onde a Bosch trouxe problemas reais para os alunos resolverem e os alunos também conseguiram ajudar a Bosch em temas que muitas vezes a gente não tinha capacidade interna para fazer andar, seja investigar o uso de uma nova tecnologia para algum tema, ou investigar uma possibilidade de uma melhoria de processo. Então foi bem interessante. Outra, a própria Fundação Araucária, né, que nos apoiou aí com projetos de pesquisa, também na linha de TCC, do tipo, os alunos, junto à Fundação Araucária, recebiam uma bolsa, e a gente da Bosch também não só os acolhia, como também gerava desafios para eles, gerando essa situação ganha-ganha. Projetos Embrapi, então, muito importante, porque o Embrapi aí sendo fomentado tanto pelos institutos de pesquisa como pelo próprio governo, né, de fazer esse aporte financeiro da empresa, do instituto, do governo, para poder fazer com que alguns projetos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, aconteçam aqui no Brasil. E eu acho que isso é importante. A gente, mesmo uma multinacional como a Bosch,
levar em consideração a importância do ecossistema local para o desenvolvimento de soluções. E essa também é uma grande sacada da Bosch de Curitiba, né? A gente começar a entender que mesmo na multinacional, a gente não tem que só esperar um departamento central resolver algo para nós, a gente pode criar as coisas aqui mesmo. E incentivos fiscais, né? Investigar muito bem essa questão de lei do bem, do Rota 2030, com esses incentivos, para estar melhorando sempre essa, digamos, esse retorno que a gente tem. Eu acho que muitas vezes as empresas acabam ficando tão focadas no seu core business que esquecem de abrir as suas portas para poder fazer essa inovação acontecer. E por último aqui, no lado direito aqui da figura, né, o nosso Curitiba Connectory, que é o nosso hub de inovação em parceria com o distrito, onde a gente tem 6 hubs internacionais, né, cada um em um país, e o do Brasil fica aqui em Curitiba. Se puder passar, vou explicar um pouquinho melhor o que é o Curitiba Connectory, né, até para quem ainda não esteve lá. O Curitiba Connector é o nosso ecossistema de inovação aberta. Então, como eu falei para vocês aqui, são 6 localidades, aqui está faltando a de Londres, né? Mas a gente tem em Chicago, nos Estados Unidos, Guadalajara, no México, aqui em Curitiba, no Brasil, Stuttgart, na Alemanha, em Londres, né, na Grã-Bretanha, e também em Xangai, na China. E a gente trabalha com esses 3 pilares, né? O de parcerias e cocriação, o de projetos corporativos e experiências educacionais. E isso tudo corroborado aí pelo nosso presidente global, Volkmar Denner, da esquerda, e aqui é o Bezaliel Botelho, que é o nosso presidente aqui regional da América Latina, né, dizendo essa importância, né, dos espaços de inovação aberta, inclusive com a criação do Connectory, né, e que o Open Innovation é fundamental para fazer essa estratégia da Bosch de ser líder em IoT, Internet das Coisas, uma realidade. Vai passar, César? E aqui é uma figura bastante sucinta, que eu vou usar para fazer uma conexão com o que o César já falou também, né, dessa criação das intra-startups. Então, a Bosch hoje possui um approach misto de inovação. A gente tem desde o approach que a gente chama de inside out, que é você ter esses times muito competentes, muitas vezes organizados em times multifuncionais, com diversos departamentos fazendo inovação. Então, a CCC, que é um caso que o César vai contar um pouco, que culminou nossa inovação na CCC, o Grow, que seria uma incubadora de startups internas nosso para procurar o próximo unicórnio, então procurando novos business para a Bosch, não só naquilo que a gente já tem de core business, mas em novas oportunidades, ou até mesmo o que a gente chama de cross-selling, que são partes da Bosch, onde fazem a junção de soluções de diversas divisões de negócio para fazer soluções para algumas áreas específicas, como, por exemplo, a mineração, ou até mesmo a parte de pecuária de precisão, que tudo isso a gente chama de inside out, ou seja, essa geração de inovação interna, pegando know-how e pessoas e departamentos da Bosch e fazendo essa mescla. E aí você tem o lado do outside in, que é o lado de fora para dentro, ou seja, você tem o Open Bosch com essa parte de fazer investimentos e venture capital em startups, né, que a gente tem. Isso ainda não na América do Sul, isso é feito a nível global pela Alemanha. E você tem os connectors, como eu falei, que fazem toda essa junção desse hub de inovação. Ou seja, a nossa missão como connector é conectar startups, outras corporações, todo o ecossistema que a gente tem de inovação, seja universidade, sejam institutos de pesquisa ou outras instituições, e trazer isso para somar essa inovação interna. Então, a gente pode pegar projetos que estão andando, muitas vezes trazidos por um colaborador, e por que não conectar isso com um parceiro externo para a gente fazer uma POC, né, uma prova de conceito, e poder alavancar um novo negócio aí para a Bosch. Então, essa figura ela resume de maneira bem sucinta, né, tanto esse approach de dentro para fora, como de fora para dentro, e o Connectory é quem tem ajudado a Bosch a fazer essa parceria de fora para dentro, né. Se puder passar, César. E aqui eu volto a palavra para o César, né? Porque de inovação e parceria a gente surge por um novo tipo de modelo de gestão e cooperação dos times para a gente poder avançar na inovação, que é a questão da CCC.
Fernando, enquanto o César não entra ali, eu queria aproveitar muito esse gancho que você comentou até no slide anterior, até tá falando um pouco do tema, né, da jornada de inovação. Então ficou bem claro, né? A Bosch é uma empresa multinacional, uma empresa grande, com inúmeros processos, com inúmeras normas, né? Muito parecido com o sistema FIEP. E fica muito claro que é possível inovar independente do porte, independente dos processos que existem, né? Basta ter procedimentos, metodologias que você consegue efetivamente fazer não só inovação interna, mas como inovação aberta. Tratando um pouquinho da jornada de inovação que você comentou, então hoje a Bosch ela trabalha com identificação de ideias na planta Curitiba, e essas ideias elas podem ser conectadas com o hub, né? E a partir dessas conexões vocês conseguem desenvolver projetos de inovação com universidades, centros de pesquisa, alunos, enfim. A minha pergunta vai muito nessa linha. Como é que funciona a identificação de uma ideia na planta? Como é que essa ideia é avaliada? Como é que essa ideia chega no hub? E a partir do hub, como é que essa ideia vira um novo produto ou um novo processo, captando recurso interno, captando recurso externo, como você comentou, além do bem, além da informática? Essa pergunta, né, fica até mais fácil assim que o César falar da questão da CCC, porque a gente teve que reorganizar. Começou com um processo de afunilamento de ideias, mas hoje a gente criou um sistema bastante robusto, que a gente até tem o que a gente chama de flight levels, que é como é que você faz essa gestão dessas ideias, como é que você trata isso num funil, né? Desde que você prioriza elas até a execução. Então, acho Legal. que vai ficar claro na apresentação, senão a gente pode voltar essa pergunta também no final. Beleza. Eu peguei... Vocês me ouvem de novo? Estamos ouvindo, César. Sim, estamos ouvindo. Desculpa. Eu estava falando, mas estava no mute aqui, enfim. Tranquilo. Não quis interromper aí. Eu ouvi a pergunta, João. Vou guardar ela e já volto para explicar. Eu acho que o final aqui vai trazer essa explicação também. Então, a CCC volta ou entrou no ciclo estratégico, naquele conceito que eu falei para vocês, no início desse ano, um ano extremamente atípico, enfim, mas a gente ainda acredita que ela é extremamente necessária. E o que ela fez, né? Talvez nessa imagem fique legal aí para vocês também entenderem. Vocês conseguem dar uma olhada que a gente tinha várias iniciativas estratégicas que culminava no tema negócios futuros ao longo dos últimos 4 anos, basicamente. E aí a gente quis dar um foco, né? Ao longo desse tema a gente veio construindo aprendizados e tudo mais, e a gente quis focar eles de uma maneira mais sinérgica. Por isso a gente criou a CCC com o conceito de que muito se fala hoje, né, em termos de literatura, vamos falar assim, em termos de Customer Centricity. Então, a CCC, basicamente, ela tem qual tipo de propósito, né, dentro da organização. Então, esses que estão do lado esquerdo, né, talvez o que eu gosto mais é quebrar silos, né? Dentro de uma grande corporação, talvez a coisa que é o mais, que joga um pouco do lado contra, né? Lembra que eu falei que tinha os prós e contras? É essa questão dos departamentos, né? E uma grande corporação, multinacional, né? 400 mil pessoas, tem, sim, silos, então é importante a gente, de alguma forma, tentar quebrar isso e promover mais cooperação e sinergia também dentro de casa, né? Além desses outros, vamos falar assim, objetivos, que vocês conseguem ler mais rápido do que eu vou falar, tudo isso culminou no que é o nosso propósito dentro da CCC, que é basicamente esse de transformar a Bosch Curitiba, né, ou empoderar a Bosch Curitiba para gerar faturamento com agilidade, foco no cliente, isso é extremamente importante, e pessoas motivadas, né, de ponta a ponta. O ponta a ponta aqui é para a gente trazer mais esse conceito do intraempreendedorismo, né, porque a gente quer de fato formar times que tenham autonomia e sejam conhecidos como intra-startups, né? As pessoas, né? Como eu comecei lá a apresentação, de fato, a gente não consegue fazer nada se não for através de nós mesmos, né? Das pessoas em si. Como que a gente faz isso, né? Basicamente, a gente, dentro da CCC, a gente atua em 3 perspectivas, né? Uma perspectiva voltada mais para negócio, outra mais para pessoas e uma de processos especificamente. E o como, né? Eu já vou entrar e daí talvez acho que eu consiga responder a tua pergunta, João. Basicamente, a gente está falando que a CCC está atuando internamente hoje como uma incubadora, né? Agregando diversas competências que a gente veio adquirindo nos últimos anos para entregar soluções para os nossos clientes, né? De maneira que eles fiquem satisfeitos e tudo mais. Ou seja, de maneira que a gente também consiga resolver dores e problemas do mercado. E aí eu vou mostrar uma figura meio que pode parecer maluca para vocês, né?
ou a gente chama de mapa do metrô praticamente aqui, que é como que a gente organiza tudo isso, né, de uma forma assim, one-pager, né, todo esse processo, todo esse aprendizado aqui que a gente vem ao longo desses quase 4 anos agora, né, adaptando, melhorando e incrementando. Então, eu vou passando o mouse aqui para tentar facilitar um pouco, né. Então, a gente diz que a nossa entrada, no fim das contas, é o que a gente fala de Market Scout, né, então de entender, de analisar, de fazer imersão, etnografia, de estar dentro do mercado, né? Esse ecossistema é extremamente importante. Então, como que a gente consegue, através disso, além de captar parceiros, né, que também é uma parte extremamente importante, entender dores, problemas que a gente pode, né, resolver, né? Então, a gente traz isso tudo para dentro de casa, né, e planeja, né, ideações, né? Seja através de workshops de ideação, né? Metodologia de design thinking, enfim, coisas nesse sentido. Lembrem aquele Grand Prix que eu mostrei para vocês, aquilo é uma forma, né, na prática de como a gente faz isso. A gente tem a questão de como eu falei para vocês desde o início, né, a gente quer que a nossa população interna também se sinta parte, né? Então, hoje, essa questão de ideia espontânea, qualquer um hoje dentro da organização também pode sugerir uma ideia, enfim, então a gente tem esse processo da ideação, tudo isso culmina numa avaliação, né? Então, a gente tem o nosso funil de ideia para avaliar aquelas que têm maior ou menor maturidade ou potencial, antes da gente entrar nessa fase 1, 2 e 3, que a gente chama que isso aqui, de fato, é o ciclo de aceleração. Então, a cada etapa a gente vai criando hipóteses, né, validando essas hipóteses após de testar elas com os nossos parceiros dentro do nosso mercado, para, de fato, ir trazendo mais maturidade para o que pode ser um novo negócio. E aí a gente, né, encaminha isso de alguma forma para um tipo de desenvolvimento, né, depois de uma POC, né, aí tem todas as questões internas aí que a gente também avalia. Além disso, a gente tem a nossa carteira de investimento, a nossa estratégia de investimento, que daí passa muito por essas questões até de incentivos fiscais, Lei do Bem, Rota 2030, né? Como que a gente faz a nossa alocação de budget interno, considerando as nossas linhas estratégicas, né? Aonde investir esse recurso, em quais projetos a gente vai investir, então temos um comitê que avalia isso também. A questão do engagement, né? Que é base, né? Para a gente ter a questão das ideias espontâneas, então, para a gente ter que, né, muito se diz dentro da literatura, né, que a gente precisa do quê? De muitas ideias, porque poucas, de fato, vão vingar, né? Então, se a gente tiver poucas ideias, muito difícil a gente vai ter alguma coisa saindo desse funil, né? Então, é importante a gente ter um engagement também dentro da organização para ter um volume de ideias bastante alto, né? Isso é extremamente importante. A comunicação também, acho que tudo isso daqui faz parte de como evangelizar, né, como você comentou, João, então faz parte de fomentar a cultura dentro da organização. E, obviamente, talvez para a gente fechar, né, e conectar, temos sim ciência que a inovação aberta é extremamente necessária para que tudo isso consiga girar também, né? Então, lembrem que eu falei que a gente começa dentro dos Market Scout, mas eu diria que a gente está dos dois lados. Então, essas duas pontas, para mim, são o início desse processo aqui, que são extremamente importantes, né? Então, um exemplo claro, né, de algo vinculado ao nosso ciclo de aceleração, por exemplo, o Matsu já citou, que a gente tem aí parceria com startup, né, via edital do Senai. Então, são startups que estão trabalhando com projetos, a princípio, já dentro do ciclo de aceleração, onde a gente basicamente vai usar a metodologia de Lean Startup para dar sequência nos projetos e por aí vai, ou inovação aberta para fazer ideações. Já fazemos rodadas de ideação com universidades, usando o próprio espaço físico do Connector e por aí vai. Então, é aqui que, basicamente, a gente consegue resumir, né, num one-pager, essa estratégia da inovação, né, como que a CCC de fato vem atuando, a interação com o próprio Curitiba Connector e por aí vai. Basicamente, eu diria que do nosso lado, em termos de apresentação, foi isso que a gente planejou para compartilhar, né? Aqui também tem os contatos aí, tanto meu, quanto do Matsunaga, quanto do Connector, né? Fica disponível para vocês, né? Enfim, se alguém não se sentir à vontade, às vezes, de interagir agora, pode nos procurar depois também, estamos mega abertos aí para bate-papo. E agora eu volto a pergunta para você, João, e pergunto se dessa forma que eu apresentei aqui, essa sua pergunta, pelo menos, eu consegui responder e trouxe mais transparência aí. Muito bom, né? Da minha parte tá respondida. Muito bom. Deu para ver muito claramente como é que acontece a inovação, desde um funcionário que está lá no chão de fábrica, né, que identificou uma ideia, que pode ser uma ideia interessante,
trabalhando algumas metodologias em cima dessa ideia, passando pelo comitê para ver se é uma ideia interessante, que vai reduzir custos, é uma ideia inovadora, colocando dinheiro nessa ideia, conectando essa ideia lá no Hub, né? Não só conectando a ideia, mas aprofundando um pouco mais essa ideia com o ecossistema, e aí pode ser uma inovação de um novo produto, um novo processo, para uma planta da Bosch Curitiba, uma Bosch Campinas, uma Bosch em outro país, né? Então, bem interessante o processo, da minha parte tá bem respondido. Até para melhorar talvez um pouco a nossa interação, se alguém quiser, a gente podia colocar no painel aqui, né? Se alguém quiser abrir a câmera, fazer alguma pergunta para que a gente possa fazer responder alguma dúvida que ficou com relação ao processo de inovação da Bosch Curitiba, ao processo de inovação aberta do Sistema FIEP. Já tem até uma pergunta aqui do Rebelo, eu vou passar para vocês. Quais são os principais indicadores da área de inovação que a Bosch trabalha para medir, né, o processo de inovação de todo o modelo de negócio que vocês apresentaram hoje aí na jornada de inovação? Começa aí, César, talvez, falando um pouco dos KPIs aí da CCC. Excelente pergunta, Gustavo. Obrigado por ela. E tem alguns, tá? Não vou entrar em todos, né? Talvez eu vou trazer dois principais, né? Que são os dois que normalmente a gente de alguma forma reporta ou também comunica para dentro da organização. Um deles fala sobre potencial de faturamento que a gente está gerando com aquelas ideias que estão dentro daquele ciclo de aceleração que eu mostrei para vocês. Então, a gente sempre prospecta, né? Dentro daquele ciclo já tem que ter já são projetos que têm um nível de maturidade, né? Porque a gente já fez uma pré-avaliação, então a gente tem expectativa que eles já tenham uma estimativa de mercado, qual que é o potencial da Bosch, né? Falando em termos de market share desse mercado que a gente pode abocanhar, vamos falar assim. Então, esse é um deles. O segundo é o número de ideias que a gente tem, né? Depois que ela passa do primeiro funil. Então, qual que é o número de ideias maduras que a gente tem para botar dentro do ciclo de aceleração, né? Porque pode ser que a gente tenha milhões, né, antes do funil, mas a gente tem métricas para avaliar a maturidade dessas ideias, né? Então a gente avalia o número de ideias depois, né, do funil para ter essa maturidade. Esses são os dois principais, né? A gente tem mais uns outros 6, né? Que eu diria que não deixam de ser importantes, né? São coisas talvez mais internas, pensando até no processo de melhoria contínua da própria inovação. Então, um deles, por exemplo, né, só para comentar rapidamente, é o próprio tempo que a gente deixa um projeto em cada uma daquelas fases, né? Dentro do ciclo de aceleração, mostrei para vocês 1, 2 e 3. Preparation, Discovery e Validation. Discovery e Validation são coisas que todo mundo vai encontrar em literatura. O Preparation foi uma coisa que a gente meio que desenvolveu, né, dentro de casa, porque a gente participou de processos de aceleração da Bosch como um todo, né, com parceria com a Universidade de Berkeley. Então, foi um baita de um aprendizado. Então, esse preparation foi mais uma coisa interna, né, de criação, e aí a gente mede qual é o tempo que cada uma desses projetos estão nessas fases, porque a gente mais ou menos tem um tempo médio, né? Então, se isso está passando muito, quer dizer que alguma coisa está errada, ou a gente não tem o time certo, enfim, alguma coisa não está funcionando legal. Então, esse é um exemplo, esse é mais um exemplo, por exemplo, de KPI, mas que a gente não reporta tanto, enfim. Pegando o gancho, daí já vou emendar até na pergunta da Sabrina ali, se puder. O Connector ele já tem uma outra função, uma outra pegada. Como nós não somos quem desenvolve as soluções, nós somos quem ajuda a fomentar o ecossistema, né? Então, os nossos KPIs têm muito mais a ver com essa parte de leads e parceiros alavancados para que essas inovações ocorram, né? Então, esse seria até o principal foco do Connector, mas não somente para novos business, porque o César, o que ele está falando é a geração
de ideias para novos business, mas a gente também estimula dentro do Connectory como é que a gente pode alavancar, por exemplo, reduções de custos dentro da empresa, como é que a gente pode melhorar a questão de cultura. Então, o Connectory, sendo esse hub de ecossistema que a gente quer interagir, ele vai além dos novos negócios, que é o que a gente suporta, por exemplo, a CCC, né, que o César está liderando, mas como a gente suporta também as outras atividades de dentro da planta para poder fazer uma redução de custos, que também entra no nosso indicador, ou outros potenciais. Eu até vi que a ST1 está aqui na conversa com a gente, por exemplo, fazer uma POC funcionar também como uma startup para reduzir algum custo operacional. Emendando o que a Sabrina perguntou, parece um mar de rosas quando a gente apresenta, né? Mas o que não deu certo e o que precisou mudar, ou a gente precisou se preparar para acontecer. Eu acho que bem importante o que o César colocou do ciclo estratégico. Por quê? Se você não tem envolvimento estratégico, que esses tópicos como parcerias e inovação, fica parecendo que é um espasmo, é uma coisa que alguém tenta uma vez. E qual que é o problema desse espasmo? É que se dá certo, as pessoas tendem a apostar muito que aquilo vai sempre dar certo, e se dá errado, tende a falar, puta, aquilo não funciona. As pessoas ficam com um preconceito de que, putz, aquele negócio de inovação, aquele negócio de fazer inovação aberta lá não funciona legal. Então, quando você cria um ciclo, esse ciclo estratégico, compartilha estratégia com todo mundo, cria times multifuncionais, remove um pouco as barreiras da hierarquia, você faz com que tudo isso possa acontecer. Então, você pode errar mais nos projetos, nem toda ideia que entrar no funil vai sair, nem todo parceiro que a gente conectar com a CCC vai gerar um grande resultado, mas o importante é que, além de tentar e de poder errar e aprender com isso, que você tenha essa perenidade. Então, o ciclo estratégico ele já está entrando aí quase no 5º ano, e se não tivesse essa perenidade, esse apoio do top management, né, do C-level, com certeza não seria possível fazer isso acontecer. Com certeza, isso acontece muito nas indústrias que o sistema FIEP atende. Um determinado funcionário de uma linha, ele apresenta muita ideia, mas as ideias deles nunca são, a ideia dele nunca é selecionada, né? Ele acaba gerando uma expectativa nele, poxa, o que eu estou fazendo de errado? Começa a não participar muito dos processos de inovação. Então, todo esse ciclo, toda essa evangelização, toda essa democratização da inovação é importante ser internalizado em todos os pilares da empresa para que esse funcionário efetivamente saiba que errar faz parte da inovação, né? Que eventualmente, uma hora a ideia dele ele vai conseguir desenvolver através de uma metodologia, vai conseguir conectar a ideia dele e vai trazer uma série de benefícios dentro da inovação. Uma outra pergunta que chegou aqui no chat, nosso parceiro Enelvo, da Hot Milk, está perguntando se existe algum portal, aonde as pessoas, as startups podem consultar os desafios que a Bosch tem para poder conectar uma tecnologia, para poder conectar uma ideia aí dentro da Bosch. Falando aqui de inovação de fora para dentro, né, que é uma coisa que eu represento aqui como Connector, e primeiro de tudo, ficar ligado nas nossos contatos ali, o César tinha colocado na tela, mas vocês podem me adicionar também, que depois eu passo. O próprio Connector promove diversos eventos, seja ele de 5G, IoT, Indústria 4.0, e todos esses eventos, ele tem uma lógica por trás de temáticas que a gente toca, né? Então, a priori, eu fico aqui aberto aqui para vocês entrarem em contato, e obviamente a gente sempre tende a lançar alguns desafios na forma de editais. Então, por exemplo, esse que a gente lançou com a própria FIEP, né, o desafio da indústria, né, do Senai. Então, a gente lançou alguns desafios na mobilidade e na agricultura, e nós temos outros aí que estão no forno para sair. Então, fiquem ligados nas nossas mídias, puxem contato, todas essas temáticas que a gente constantemente faz lives, divulga materiais nas nossas redes, são temas que a gente julga como estratégico. Então, pode, por favor, entrar em contato, desde fazer uma POC, muitas vezes não vai ser via um edital, mas a ideia é essa mesmo, é na linha de ecossistema, né? Nem tudo precisa ser tão formal nessa linha de esperar um edital para que a gente possa tentar fazer uma interação. Isso aí. Talvez complementando, né? Eu acho que eu vou nessa do Enelvo aqui também. Depois eu queria voltar um pouco na da Sabrina aí, que é uma pergunta boa. Eu acho que esse hint aí do Matsu, né, de ficar conectado é importante, mas o Matsunaga já tinha compartilhado, eu acabei de mandar o meu próprio
perfil do LinkedIn, e eu acho que a gente consegue se conectar hoje muito fácil, né? E esse tipo de roda aqui de bate-papo eu acho que é extremamente importante para as coisas acontecerem, né? A gente mesmo tem várias situações de conexão que às vezes acontecem mais rápida quando elas vêm, né, de uma forma um pouco mais espontânea do que se for alguma coisa pensada, planejada e tudo mais. Mas eu vou falar a verdade que a pergunta me deu um certo insight aqui também, viu? Enfim, acho que de alguma forma depois dá para a gente pensar em como deixar isso também de alguma forma mais explícito, né? Enfim, para o público, né? Para que não precise ser tão espontâneo assim, mas que quando der na louca de dar uma pesquisada, isso esteja de alguma forma fácil. Já foi um lead para mim, então obrigado pela pergunta, né? Acho que depois vale a pena eu e você, Matsu, trocar uma ideia a respeito. Da Sabrina, sobre o que não funcionou, né? Deixa eu até voltar aqui para eu dar uma lida no como lidar com o não funcionou, como a Bosch se preparou, inclusive, sobre as pessoas para trabalhar com essa construção. Eu acho que um pouco da questão cultural, e eu estava num bate-papo depois do almoço também, que passou por isso, a Bosch é uma empresa alemã, né? Cultura germânica extremamente forte, onde a gente tinha aí, antes da gente começar com esse movimento, né? Antes dessa jornada acontecer, como a gente contextualizou para vocês, de comando-controle, né? Então, era uma cultura, né, nesse sentido, né? E parte dessa transformação cultural, porque a gente sabe que faz parte da inovação, né? Se você precisa inovar, você precisa ter um ambiente propício para, senão é difícil, né? Passou também por essa questão de transformar as pessoas, né? Inclusive, transformar as pessoas em aceitar os erros, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, né, a grande certeza que a gente tem é que não vai dar certo de primeira, né? Então, a gente veio falando muito disso, né, na comunicação interna com as pessoas, né, para que a gente também aceitasse, né, o erro, a falha, né, porque a gente só consegue pensar diferente, né, porque não adianta nada você falar assim, cara, pensa fora da caixa, me traz inovação, se depois você vai lá e vai dar chicotada, né. Então, a gente trabalhou, eu diria assim, de alguma forma, numa lavagem cerebral no bom sentido, para poder também fomentar isso com o nosso público. E tem vários exemplos de coisas que não deram certo, enfim, mas acho que todas elas geraram grandes aprendizados, né? Tudo isso que a gente mostrou aqui, com certeza não é a perfeição, né? E ela foi fruto de várias coisas que não deram certo e que acabaram, né, gerando aprendizado aí para a gente chegar num determinado nível de maturidade que, com certeza, ainda está longe de ser a perfeição, né? Muito bom. Eu vou passar aqui a última pergunta. A Yasmine está perguntando aqui se existe na Bosch hoje um time fixo de inovação. Como é que se é um time que flutua? Como é que funciona o time de inovação hoje dentro da Bosch? Bacana. Obrigado pela pergunta aí também. Acho que essa eu consigo pegar aqui. Sim, né? Então, parte do conceito do ciclo estratégico, né? Só para voltar lá naquilo que a gente compartilhou, tornar uma dessas iniciativas talvez madura o suficiente para que ela se torne um processo, né? Enfim, que ela tenha corpo, que ela se torne robusta e tudo mais. E com a inovação a gente entende que a gente chegou, né, nesse patamar. De novo, com toda humildade, não quer dizer que a gente é perfeito e tudo mais, né? Mas a gente chegou num certo nível de maturidade, né? Então, hoje eu encabeço esse time que é mais interno da inovação em si, né? Onde eu tenho as pessoas trabalhando dentro desse projeto, vamos falar assim, a gente chama como business developer, né? Como membro de time, né? Então, uma das coisas, talvez voltando naquela que não deu certo, né? A gente pegava essas pessoas que tinham talvez mais expertise, né, em desenvolvimento de negócio e botava como se fosse um coach, né, para os times de projeto. E aí a gente aprendeu
que essa história de dar coach, né? Os times de projeto ficavam extremamente insatisfeitos, né? Em trabalhar um determinado período, vinha apresentar para alguém com as competências em termos de inovação, metodologias de design thinking, lean startup, desenvolvimento de negócio, e o cara, né, descer além, enfim, falar, cara, você não pensou nisso, pô, cadê teu BMC atualizado? Mas quem que é o segmento de clientes? Não está claro para quem está oferecendo essa solução, qual o problema de fato você está resolvendo, tal. Não deu certo, né? E aí a gente inverteu. Então, hoje, parte do time da inovação, do nosso time, ele está dentro do projeto como membro de time, né? Porque daí lá ele está batendo bumbo junto com a galera, né? Então, não fica mais com esse caráter de ser o estrela, né? De vir aqui e falar o que eu tenho que fazer. Não, ele está botando a mão na massa também, né? Então, esse é um exemplo prático do que não deu certo e de algo que a gente mudou. Então, voltando, sim, existe esse time específico aí da inovação. Muito bom, César, muito bom, Fernando. Passamos um pouquinho do tempo, se pudesse ficava até altas horas aqui falando sobre inovação na Bosch, enfim, um tema bem interessante, ainda mais que, infelizmente ou felizmente, né, com a pandemia, os processos de inovação aceleraram em muito, conexão com várias startups dentro da área de tecnologia, de inovação, enfim, a gente espera, quem sabe, fazer uma jornada de inovação 2 aqui com a Bosch, para aprofundar um pouco mais os processos de inovação. Fica aqui o nosso agradecimento a todos e a todas que participaram. Eu deixei meu e-mail ali, particular aqui do Sistema FIEP, um e-mail também da área de inovação, LinkedIn de várias pessoas que participaram aqui. É isso, gostaria de agradecer então ao Fernando e ao César e a todos novamente, né? Não sei, Fernando, César, querem deixar uma última palavra, uma última mensagem? Da minha parte aqui venham conosco, né? Venham fazer inovação conosco. O César falou bastante de aprendizado, times, envolvimento de pessoas que muitas vezes não têm todo o know-how em inovação, mas querem inovar, pessoas que têm muito conhecimento em inovação, mas muitas vezes não põem a mão na prática. Só aprendemos errando, fazendo, e inovação se faz em conjunto, né? Então, se conectem com a gente. A Bosch está de portas abertas, o Connector está de portas abertas para vocês participarem com a gente aí desse processo. Muito obrigado, pessoal. Isso aí. Até a próxima. Valeu. Valeu. Do meu lado, deixo também, né, um até logo aí. Obrigado pela participação. Enfim, canal aberto também. Com certeza. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal.